Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Amém. Que honra estar aqui com vocês. Vocês não sabem como eu estou me sentindo honrado de estar aqui. Já estive com alguns irmãos no congresso de encorajamento, ontem aqui com a liderança, os líderes de pequenos grupos, e sou muito, muito feliz de ser amigo do pastor de vocês. Eu queria dar esse testemunho aqui. O pastor de vocês é unânime lá no Brasil. Parabéns pelo pastor que vocês têm. Todo mundo ama esse pastor de vocês e admira. Então, todo mundo que eu encontro, ele fala assim, rapaz, aquele homem é demais. Aquele homem lá, estudioso, se empenha em conhecer a palavra. Ele é assim, Cezinha, você precisa trazer ele na sua igreja. Eu estou doido para arrumar uma agenda com esse homem agora, mas não é fácil, né? Viaja demais, mas parabéns pelo pastor de vocês. Conheci no Egito, a gente se encontrou lá no Egito primeira vez e depois continuamos amigos aí. E eu queria até dar o testemunho da responsabilidade dessa igreja. Ontem eu falei, todo lugar que eu vou, aí o pessoal fala assim, você teve onde? Eu falei, fui ali, em tal igreja, legal, e onde mais? Eu vou lá agora, estou indo, eu falava Boston, não sabia que era Framingham, tá vendo? Estou quase falando inglês. E eu falava assim, é lá e tal. Você vai na igreja do Manel? Nó. Pessoal, aquela igreja é demais, aquele povo é demais. E eu estou concordando com eles. Entrei aqui nesse culto hoje, estou dizendo para vocês, nó, bom demais. Vocês são bênção, viu? Deus abençoe demais. Eu tenho alegria de poder compartilhar essa palavra que o Senhor pôs no meu coração com vocês nessa manhã. Espero mesmo que Ele ministre seu coração profundamente. Eu sou casado, tenho uma esposa linda, maravilhosa e meio doida para casar comigo, mas ela não pôde vir, tem um filhinho de 2 anos chamado Lucas. Até nós trouxemos umas fotos, mas acho que nós trouxemos no arquivo lá da roça. O arquivo da roça não dá certo nesses arquivos aí diferenciados, né? Nós trouxemos o filme daqueles que bate ainda a chapa, mas não dá certo. Tá bom, outra hora eu mostro para vocês a foto. É para vocês não ficarem com a impressão que lá só tem gente feia, eu tinha trazido a foto da minha esposa e do meu filhinho. Mas abra a sua Bíblia comigo, por favor. João, capítulo 14. João, capítulo 14, no verso 12. Esse que é o texto da minha vida, eu considero o texto da minha vida. Mudou minha vida quando eu entendi esse texto. João, capítulo 14, no verso 12. João capítulo 14, verso 12. Pedi ao pastor pôr o cronômetro ali, que senão vou me perder tudo aqui. Diz assim a palavra de Deus nesse texto. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Repete comigo, obras maiores. Amém. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, capítulo 4, no verso 9. 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. Repete comigo, espetáculo. E ele diz assim, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Amém? Só até aqui, que o Senhor ministre o seu coração profundamente, que Ele te pegue de jeito. Toda vez que Deus, então, está falando comigo lá no meu quarto secreto, quando eu estou lá orando, eu fico pedindo a Ele, fala comigo, Senhor, eu quero que o Senhor acabe comigo, mas quando eu for pregar, eu peço que o Senhor acabe com eles também, por favor. Então, eu espero que hoje Deus te pegue como Ele me pega e Ele acabe com a sua raça, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e diga, Senhor, acaba comigo mesmo. Eu não vou me defender da sua espada, que é a sua palavra. Onde ela pegar, Senhor, eu quero que o Senhor toque mesmo profundamente, por teu Espírito Santo, me convença e me leve a um nível de obediência e prática da sua palavra que, como eu nunca tive, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, eu sou natural de uma cidadezinha no interior do Paraná chamada Mandaguari. Não sei quem já ouviu falar, irmã? Tá vendo? Ó, eu sou fã dos mineiros, fã dos goianos, fã dos paulistas, mas a verdade é que o melhor lugar do Brasil é o sul, né? Tem alguém do sul aí? Paranaense? Brincadeira. Amo todo aquele lugar lá. Mandaguari é uma cidadezinha, então, pequenininha, 30 mil habitantes, e eu nasci lá. Nasci e desde que eu nasci eu só me lembro de ir na igreja. Cresci na igreja, meus pais já eram crentes, então tudo que eu fazia eu me lembro, então eu estava numa igreja, Natal, Ano Novo, era Páscoa, era o que fosse. Nós fazíamos ali na igreja, participei de todas as classezinhas da igreja, não sei quem aqui nasceu já num lar evangélico, mas a gente que nasce num lar evangélico, a gente passa pela classezinha dos cordeirinhos do Senhor, o soldadinho de Cristo, não é verdade? Só a florzinha de Jesus eu não fui porque eu sou macho, mas as outras todas eu passei naquilo tudo lá. Fui crescendo ali, aprendi a tocar instrumentos, bateria, violão, aprendi a tocar para poder participar do Ministério de Louvor, a minha esposa, pianista também, a gente cresceu ali naquele meio. E aí, irmãos, tem um negócio, porque quando a gente vai crescendo assim nesse meio, é interessante, isso aconteceu comigo, a gente não sabe bem se a gente é crente ou se a gente está ali, porque sempre levaram a gente naquele negócio. E chegou uma fase da minha vida, então, que a minha mãe, ela é professora de gramática, literatura, e a minha mãe, então, tomou uma decisão, ela falou, você vai ler, tem que ler. E aí tinha que jogar menos futebol, videogame não tinha mesmo, e aí televisão, vai ter que ler. E eu comecei a ler. E, irmãos, aquilo não me fez bem, porque eu comecei a ler, comecei até a ler bastante, ler mais a Bíblia, ler livros, e aí começou um problema, porque eu comecei a ler livros sobre avivamento, comecei a ler a Bíblia e ver um poder de Deus se manifestando, coisas extraordinárias que Deus fazia ali então, e eu fiquei desesperado, porque eu não encontrava aquilo que eu via na Bíblia na minha vida ou na igreja. Eu não encontrava aquilo que eu via nos livros também como uma forma que desse para viver aquilo no modo que eu vinha vivendo. E eu fiquei desesperado, eu falei, o que é isso? Eu nasci na época errada, eu devia ter nascido no período bíblico, eu queria ver as coisas acontecendo, não dá, aqui não vai dar, onde que eu moro, minha família é pobre, não vai dar, eu quero ver obras acontecendo do Senhor. Entrei numa crise, irmão, me desviei dos caminhos do Senhor, fiz coisas que eu tenho vergonha de contar, até que um dia um pastor me encontrou, eu estava num hospital, tinha acabado de bater o carro, um acidente, estava tirando racha, e bati o carro, e esse pastor foi lá, me convidou para andar com ele, eu aceitei, e aí um dia, esse pastor, ele olha para mim e fala assim, Cezinha, você leva jeito para ser pastor. Irmão, eu tinha a impressão que Deus vinha num culto como esse aqui, com um dedo assim, ó, e ele vinha um dedão assim e fazia assim, vamos ver quem é, e de repente ele dizia, você vai viver uma experiência maravilhosa, você vai ser usado com poder, e o resto volta para casa e vai ficar assim mesmo. E eu tinha a impressão que o dedo de Deus sempre me errava. Eu nunca estava no lugar onde o dedo dele apontava, eu dizia, todo mundo pode, menos eu, todo mundo vai viver, menos eu. E nesse dia, quando o meu pastor falou, você tem jeito para ser pastor, eu falei, pronto, o dedo está em mim. Agora eu vou ser usado, agora a coisa vai acontecer. Fui para o seminário, tudo empolgado, irmão. Fui lá para o seminário, ele falou, vai, eu fui. Aí cheguei no seminário, o pastor lá, o professor falou assim, hoje, primeiro dia, nós vamos fazer o seguinte, ao invés de ter aula, cada um se apresenta e fala o seu chamado. Fala a cidade e fala o seu chamado. Eu falei, que é o negócio de chamado? E aí começou o primeiro, falou assim, porque eu estava lá na igreja, então um profeta veio, falou da minha vida, e falou tudo que eu fazia, e aí eu falei, que negócio de profeta, rapaz? E aí veio o segundo falou assim, porque eu era jogador, eu estava com um contrato fechado, ia ser goleiro no São Paulo, e eu estava com o contrato fechado já, e Deus falou comigo, eu rasguei o contrato, eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, por que você rasgou? Fosse jogar bola, eu pensando ali, falei, maior eu rasguei meu contrato, falei, vou servir ao Senhor. Aí veio um irmão antes de mim, começou a contar o testemunho dele, lindo, falou, não, porque um anjo apareceu, aconteceu isso, e eu estava pensando aqui, eu vou ter que inventar alguma coisa, gente. E eu fiquei triste demais, porque quando chegou a minha vez, falaram assim, e você, Cezinha? Eu falei, eu nem sei. Eu estava em casa, o pastor falou, vai, eu vim, eu nem sei se eu tenho chamado, sei lá se me chamaram ou que eu que me convidei mesmo, se troço. E eu fiquei triste, que eu falei assim, quer saber?
esse negócio é assim. Quando você não é escolhido, você fica lá para nada. Mas depois que você é escolhido, deve ter um negócio de primeira e segunda divisão. E eu estou na segunda. Nunca vai dar em nada. Nunca vou. Eu fiquei triste, irmão. E aí eu falo que esse texto de João 14:12 é o texto da minha vida. Porque esse foi o texto que Deus usou para ministrar o meu coração e para quebrar essa mentira de Satanás. Então, um dia eu estava fazendo meu devocional. Eu me lembro exatamente do dia. Eu estava numa rede, na varanda lá da casa dos meus pais. E eu peguei esse texto. E eu comecei a ler e Deus me dizia, repete ele. Repete, João 14:12 diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim vai viver as mesmas obras que eu vivi, e obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E eu dizia, Deus, eu vou repetir. Se eu repetir, até que em um momento aquele texto entrou em mim. Em um momento esse texto entrou e Deus falou, você pode, Cezinha, você pode viver obras maiores, eu fiz você para isso. É interessante, irmãos, que o pré-requisito que esse texto apresenta, para você viver obras maravilhosas, o pré-requisito é crer nele. Ele diz, em verdade, ele está chamando a nossa atenção, dizendo, presta atenção, eu vou falar uma coisa séria. Aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus aqui? Deixa eu ver. Ele está dizendo, você mesmo, o dedo já está sobre você, você que crê, o dedo já está, e ele está dizendo, você pode viver não só as mesmas obras, porque, irmão, vamos concordar, que se o texto parasse quando Jesus diz, você vai viver as mesmas obras que eu, já estava bom. Estava bom demais da conta. Se viesse aqui para te dizer, você pode fazer as mesmas obras que Jesus viveu, já estaria muito bom, mas ele diz, não, vocês vão além, porque filho vai além, filho é flecha e vai mais longe que os pais, então vocês vão viver obras ainda maiores, e aí ele dá a explicação. Primeiro ele dá o pré-requisito, aquele que crê. Depois ele diz o que a gente vai poder fazer, obras maiores, e no final ele explica, quando ele diz, porque eu vou para junto do Pai, esse é o motivo. Quando ele diz, eu vou para junto do Pai, ele está dizendo, sabe por que você, como igreja, como homem de Deus, mulher de Deus, vai poder viver obras maiores? Porque eu estou indo para junto do Pai. Primeira coisa que está implícito nessa palavra de Jesus é, eu estou indo, gente, eu saí daqui, eu fui, #vazei, e agora alguém tem que fazer. Eu fui e agora eu deixo essa missão com a igreja, vocês, agora é Cristo em vós a esperança da glória. Ele saiu de cena, ele está dizendo, eu já fiz meu papel, está consumado, agora é com vocês. E a segunda coisa que está implícito quando Jesus diz, eu vou para junto do Pai, é que ele diz, quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos não. E aí vai vir o Espírito Santo, e vocês cheios de poder, serão minhas testemunhas em todo lugar, fazendo obras ainda maiores. Irmão, isso é para todos nós. Não é para uma pessoa ou outra, não é só para o pastor Manuel, é para todos nós, todos podem. Paulo vai dizer o seguinte, gente, eu tenho a impressão, Paulo está falando, estou com a impressão no meu coração, que Deus deixou a gente aí por último, Ele está nos colocando nesse momento, sabe para quê? Para nós sermos feitos espetáculo. A palavra espetáculo do grego é teatro. É como se Deus dissesse, eu escrevi a sua história, eu escrevi um roteiro para você ser um espetáculo para esse mundo. Eu gostaria que as pessoas olhassem para você, crente, cristão, dessa igreja, e dissessem, uau, que vida maravilhosa. Como ele vive, como é o casamento dele, como é a forma que ele se relaciona com seus filhos, com seus discípulos, é mesmo um espetáculo. Deus nos fez com essa capacidade. Irmão, eu gosto de pensar que Deus é o mesmo Deus, que Ele não mudou, porque Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não mudou. A forma dele escrever histórias não mudou. Não é interessante, irmãos, quem cresceu na igreja igual eu, a gente se apaixona primeiro pelas histórias de Deus, depois por Deus mesmo. Você aprende primeiro o Deus de Davi e Golias, o Deus de Daniel, a história de Sansão. As histórias de Deus, elas são tão maravilhosas, elas são tão espetaculares, que se você não for crente, você não acredita. Que negócio é esse do peixe que engoliu o homem e serviu de táxi para levar ele lá ainda lá? Não é verdade? Que história é essa da força estar no cabelo? Para aí. Se você não for crente, você não... porque é espetacular. O leão que não come o rapaz. E o corvo, que é carnívoro e voa com carne para entregar para Elias. O disque corvo. Ele inventou a entrega ali, foi Deus que inventou a entrega de comida. Eu fico imaginando o corvo, o pastor voando com a carninha na boca, porque ele é carnívoro. E ele voando com a carninha na boca, tipo aqueles irmãos que ficam na frente do pudim quando estão de dieta. Não posso comer, e o corvinho voando com aquela carninha, não posso comer, eu tenho que entregar para o profeta.
É o disque corvo. Irmão, essas histórias, elas... E o Monte da Transfiguração, nem Steven Spielberg pensou em tanto efeito especial, pastor. É fumaça, a roupa branca, a voz do Cid Moreira no meio daquilo tudo, dizendo, ó, meu filho amado. O que é isso, gente? É muito... As histórias deles são demais. Agora, o que eu acho lindo, irmãos, é que esse Deus, escritor de histórias, que vai dizer que escreveu todas as nossas histórias também, ele não mudou. A forma dele escrever história não mudou, ele não mudou. A história que ele escreveu para você é tão espetacular como as que ele escreveu da Bíblia. Nós precisamos decidir, é comigo a coisa, eu vou viver obras maiores, vai acontecer, eu vou viver um espetáculo. As pessoas vão olhar para mim como olham para um show da Broadway e dizer, uau, que demais, eu quero ter essa vida, eu quero servir o mesmo Deus, eu quero ir nessa igreja, eu quero viver como Ele. Nós em Laranjeiras vimos Deus fazer isso com a gente lá, pegou um povo, irmão, simples, do interior. Pensa num povo lindo, é o povo de Laranjeiras, simples, mas tão apaixonado. E ele falou, vou fazer aqui. Aquelas pessoas simples disseram, é comigo, eu acredito, é comigo, Deus vai fazer. E de repente Deus começou a fazer. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre 3 coisas importantíssimas, imprescindíveis, para nós vivermos obras maiores, para nós vivermos o espetáculo de Deus na nossa vida. Primeira coisa, ninguém vai viver obras maiores sem um propósito claro. Ninguém vai viver um espetáculo sem um alvo definido, sem saber para o que é que foi criado. O pastor Carlito Paes reproduz isso muito bem, eu acho que é o Rick Warren que falou, mas a maior tragédia da vida de uma pessoa, eles dizem, não é a morte, mas sim uma vida sem propósito, sem saber para onde está indo. A palavra pecado é errar o alvo. Então, quer dizer que quem não tem o alvo, sempre vai errar. Então, sempre vai pecar. Quem não tem propósito, vive pecando contra Deus o tempo todo, porque sempre erra. Quem não tem propósito, qualquer lugar está bom para ele. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar ele já chegou. Nós temos que ter um propósito. O que foi que Deus pensou para mim? Qual é a história que o Senhor escreveu para mim? Como foi que o Senhor escreveu todos os meus dias? Eu quero saber, eu quero ter um propósito. Sabe, pastor, nós dissemos o seguinte lá na nossa igreja, você está proibido de duvidar. Você está proibido, você não tem autoridade, você não pode, isso é uma blasfêmia, você duvidar que Deus pode te usar, que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você está proibido. Porque, irmão, quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão. Ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa, grande coisa que você faz. Você não faz mais que a sua obrigação. Porque, ó, você falar assim, eu creio em Deus, grande coisa, porque, ó, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, nunca errou, nunca falhou, não mente, não volta atrás, sabe de tudo, está em todo lugar, já venceu, ele humilha os seus inimigos. Aí você diz, eu creio em Deus, eu falo, grande coisa, é mais que a sua obrigação, você não fez mais. Agora, o difícil mesmo, não é você acreditar em Deus, o complicado é Ele acreditar em nós. Acreditar nele é fácil, agora Ele acreditar em nós, isso não é fácil. Então, irmão, você está proibido de duvidar de você mesmo. Há um propósito lindo escrito para a sua vida e nós precisamos viver. Irmão, eu tenho visto gente simples, entendendo o propósito de Deus e como a história muda, como as coisas mudam. Você já percebeu a diferença de uma pessoa antes e depois de ela descobrir o seu propósito? Quem era Noé antes do propósito? Um senhor lá que gostava de tomar as cachaças ainda. Ficava até peladão quando ele tomava. Quem era Abraão antes do propósito? Um senhor que não podia ter filhos. Ô, irmão, eu tenho até uma birra com José do Egito antes do propósito, sabia? Eu tenho dó do José do Egito, porque ele nem é do Egito, a gente só fala José do Egito. Ele não é do Egito, irmão, ele não gostava do Egito, ele foi para lá obrigado, e quando ele foi morrer, falou, tire meu osso daqui, que eu não sou daqui, leve embora. Mas a gente chama, eu tenho dó dele, mas antes do propósito, um menino chato, piapançudo a gente fala lá. Piapançudo, irmão, vivia dormindo, porque para sonhar daquele jeito é só dormindo demais. Daí quando acordava, colocava a sua roupinha colorida e saía, sei lá. E ainda ficava entregando os irmãos para o pai. Dedo duro, né? Lá fala X9. Dedo duro, X9, ficava entregando os outros. E ainda ficava dizendo, eu sou melhor que vocês. Vocês vão se prostrar diante de mim, menino chato. Agora, depois do propósito, irmão, ele vira um homem de Deus, sério, resiste às tentações e vai alimentar todas as nações da terra.
Como muda quando você entende seu propósito? Como muda quando você diz, eu fui feito para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou viver o que Ele tem para mim. Quer saber o que esse mundo oferece? Não dá, não me alimenta, não sacia. Eu quero o que Deus tem para mim, eu vou viver o plano dEle para a minha vida. Irmão, quando você passa a viver obras maiores, é demais. Que delícia, quando eu descubro o meu propósito, quando eu descobri, o Senhor me chamou para ser um pastor numa cidade pequena, eu sou realizado aqui. Irmão, nós não temos shopping. Nós não temos lá cinema, nós não temos boliche. Eu fico feliz quando eu venho para cá, ando de escada rolante, fico dando voltinha. Mas eu sou realizado porque eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Numa cidade de 30 mil habitantes, 20 e poucos mil habitantes, eu estou feliz. Descubra o seu propósito. A primeira coisa que você tem que fazer para viver obras maiores, saiba para o que é que foi que Deus te chamou. Agora, a segunda coisa, tão importante, irmão, é o seguinte: o propósito, ele muda uma pessoa. O propósito define a história de uma pessoa. Quando eu entendo, é demais. Mas a segunda coisa importante é, esse propósito vai exigir de mim renúncias. Ninguém vai viver o que Deus tem sem abrir mão de alguma coisa. Há um evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho do acúmulo. Você junta, você veio para Jesus, você tinha um carro, agora você tem 10, aleluia. Você veio para Jesus, você tinha uma casa, agora você tem 10, aleluia. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico não é do acúmulo, é onde você deixa coisas para ter mais dele. Paulo diz, eu considero tudo perda para ter mais do Senhor. O evangelho bíblico é um evangelho onde eu perco para ter mais dele. Perco coisas daqui para ter mais dele. Nós não vamos conseguir viver o propósito de Deus para a nossa vida sem abrir mão de alguma coisa. Eu gosto de pescar, e meu pai também. E aí nós fomos pescar. Nós temos um barquinho lá, bem simplesinho. E aí saímos pescar. Meu pai entrou no barco, e eu não queria que meu pai se molhasse, então ele entrou no barco assim, e eu fui empurrando o barco para dentro da água, para dar partida depois das pedras, para não estragar o motor, e aí eu fui entrando na água, a água foi subindo assim em mim. E quando ela chegou numa altura, eu parei e falei, ô pai, espera um pouquinho. Aí tirei a chave do carro, e falei, ó, a chave do carro aqui, pai. Aí tirei o meu celular, falei, pai, segura aqui o celular. Aí tirei a carteira. Aí quando não tinha mais nada, eu avancei assim. E aí a água subiu até aqui, e eu entrei no barco. Quando eu sentei no barco, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse, é por isso que poucas pessoas entram em águas profundas, Cezinho. É porque tem que entregar tudo para o Pai, antes de ir para lugares mais profundos. As obras maiores exigem renúncias maiores. Eu quero viver mais de Deus, mas eu não quero abrir mão de nada. Não vai dar. Eu quero mais de Deus, mas eu não consigo tirar mais tempo de oração, de leitura da palavra. Não vai dar. Eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero viver tudo que Ele tem para mim, mas eu não quero abrir mão de nenhum tempo de lazer. Quero abrir mão de nenhum centavo. Não vai dar. Irmãos, as obras maiores exigem de nós umas renúncias maiores. Eu tenho hoje pastores lá na nossa igreja, eles vivem um espetáculo. Deus está fazendo coisas, mas, irmão, eles abriram mão de coisas. Esses dias recebemos uma pessoa lá na nossa igreja, e aí eu falava com ela sobre isso, empolgado. Eu dizia, dá, vai ser. Ela falou, não dá. Eu falei, por quê? Ela falou, me falta tempo. Eu falei, é mesmo? Falta tempo? Ela falou, sim, falta tempo. Eu tenho um filho de 3 anos, 4 anos, e daí não dá. E eu falei, dá, irmão, dá sim, irmã, dá. E ela falou que não dava, e eu fiquei até bravo com a irmã. Aí eu até desisti, nós fomos saindo assim. Aí, graças a Deus, Deus preparou um casal da nossa igreja que vinha entrando, um casal espetacular. Eles vinham entrando, eu falei, é de Deus. Aí eu falei, ó, deixa eu apresentar para a irmã esse casal aqui. Tá bom? Eu falei, ó, essa aqui é a Tuane, é uma pastora da nossa igreja. Tuane, fala para ela aí o que você faz. Ela falou, sou administradora de empresas, eu cuido das empresas assim, e eu também trabalho com contabilidade, eu faço isso tempo integral, ajuda sim. E ela falou, e eu também sou líder de célula, a minha rede de células já temos tantas mulheres, são 200 mulheres que eu cuido, e eu também estou plantando uma igreja em tal lugar, e lá naquele lugar eu estou plantando uma igreja, está demais, estou plantando em um outro lugar também, outra cidade a 140 quilômetros, outra a 80 quilômetros, eu vou lá toda semana, eu estou plantando uma igreja. Eu falei, que legal, agora o seu marido está aqui, como é que é seu nome? Eu sou o Rodrigo, lá todo mundo tem apelido, né? É o Piscite. Aí falou, eu sou o Piscite. Aí falou, e você? Ele falou, eu sou advogado, eu tenho meu escritório de advocacia, eu também estou plantando igrejas, eu tenho 9 células na penitenciária, estou plantando tantas igrejas, tem 300 homens que ele cuida, mas ele também tem a empresa da família que ele cuida, ele também tem uma serralheria, trabalha com solda, vidraçaria, ele faz tudo isso aí. Eu falei, e quantos filhos vocês têm? Fala para ela.
Nós temos uma menina de 10, um outro menino de 8 e 2 geminhos de 1 aninho. Falei, pega essa aí. Eu estava por trás assim, ó, yes. Porque, irmão, esse negócio de não tem tempo, é questão de prioridade. Se você quer viver as obras maiores, vai ter que abrir mão de alguma coisa. As águas profundas vão exigir que você tire do bolso e entregue tudo para Deus. A terceira coisa. Então, primeira coisa você quer viver obras maiores? Propósito. Mas o nível do seu propósito é definido pelo nível da sua renúncia. Mas o nível da sua renúncia é definido pelo nível da sua paixão. A sua paixão por Deus é a coisa mais importante para quem quer viver obras maiores. A Bíblia diz que Jacó serviu por Raquel e ele trabalhou 7, ele trabalhou mais 7 e ele não estava nem aí. Pelo muito que amava, aquilo não era pesado. Fazer coisas para Deus é pesado para quem ama pouco. A questão não é se está pesado ou se está leve, a questão é quanto você ama. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu estou entregando o ministério porque está pesado demais para mim, é muito para mim. Eu falei, pode entregar, irmão, pode entregar, não tem problema. O seu problema não é que está pesado ou que é muita coisa, é que na verdade está faltando a senhora reconhecer o que Jesus fez pela senhora. Ele fez demais, ele fez muita coisa. Pesado foi a cruz. Pesado foi levar o pecado sobre ele, que ele não merecia. Pesado foi tudo aquilo. Agora, o que a gente faz não é pesado. O que a gente faz é leve. Nós estamos numa moleza danada. Nós estamos indo no vácuo de Jesus. Nós estamos numa moleza. O que ele fez foi pesado. A questão é a nossa paixão. Como eu vou administrar isso? Então, irmãos, eu tenho um menino de 2 aninhos. E aí, esse menino, sonho da gente. Anos depois, eu contei a história um pouquinho ontem, Deus pediu para nós um menino, depois ele deu de volta, ele deu, daí minha esposa teve um aborto, e nós ficamos sofrendo demais, daí ele deu de novo o Lucas, nosso filho. E aí o Lucas nasce prematuro, ele nasceu muito antes, eu não sei quanto, a minha esposa fala em negócio de semana, eu não entendo esse negócio de semana, eu não entendo muito. E aí falou lá, e nasceu bem antes, e ele tinha 1,5 kg, deu infecção generalizada nele, os médicos falaram, vão embora, vai morrer esse menino. E nós clamando, a igreja passou a madrugada com a gente orando, era 31 de dezembro, ele nasceu 23 de dezembro, 31 de dezembro o médico falou, vai embora. Virada do ano, a igreja veio com a gente, nós clamamos uma madrugada, e o menino no outro dia, milagrosamente, estava bom. 1,5 kg. Aí, nós estamos lá, irmão, Deus é bom. Aí esse menino vai, cresce, fica forte, 28 dias de UTI, um sofrimento, sai o menino, vamos para casa, aleluia, aquela festa, 1 mês que ele está lá em casa, primeiro filho, aquela coisa, primeiro neto dos meus sogros, e aí nós lá fazendo festa, aí fizemos um exame, a médica falou, seu filho está morrendo, você tem que correr com ele. Eu falei, o que é isso? Corre, nós fomos a Curitiba, ele tinha má formação do crânio, todo o crânio dele era todo furado. Onde você colocava o dedo assim, entrava. Aí ele tinha um tumor aqui, e começou a inchar a testa dele, começou a virar um ovo aqui assim. E aí ele tinha também hidrocefalia. Começou a encher de líquido o cérebro dele, a cabeça dele começou a crescer e comprimia ali o cérebro. Vamos ter que operar esse menino. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí a gente entra lá, centro cirúrgico, eu entrei com aquele menininho. Imagina 2 meses, prematuro, uma coisinha de nada. Coloquei ele naquela cama, deixei ele lá sem roupinha. O médico falou, você sabe que esse menino pode morrer? Você sabe. Eu falei, eu sei. Eu tinha assinado um monte de papel, eles mandaram assinar um monte de papel lá, assinei. E eu falei, eu vou orar com todo mundo, orei, profetizei a palavra de Deus. Irmão, eu saí e fiquei lá na sala de espera, meu coração quebrado. Eu parecia que alguém estava apertando meu coração assim, eu dizia, não pode, ele não pode morrer, ele não pode, eu estou ali, irmão. E aí, de repente, eu vi um casal assim chorando, sabe? E aquele casal estava chorando e eu senti que Deus falou comigo, vá orar com eles. E eu fiquei bravo com Deus. Porque eu falei, como orar com eles? Como orar? Eu estou fazendo tudo certo. Sou pastor, estou cuidando das suas ovelhas, milhares delas. Eu não estou errando. O que eu fiz contra o Senhor? E agora o Senhor quer que eu vá orar com aquele povo ali? O que eu vou falar para eles? Vou dizer, sou pastor, orei com meu filho, não deu certo, vou orar com o seu? O que eu vou dizer, irmão? Eu estava chateado. E Deus insistiu comigo.
É interessante, irmão, que Deus sempre me pega nisso. Você me ama, Cezinho? Você me ama? O seu propósito é definido por quanto você ama a Deus, porque se eu não amasse Ele, o meu propósito é falar com pessoas. Esse é o meu propósito, Ele me chamou para isso. E aí eu fui e orei com esse casal aqui, irmão. Orei meio sem querer, já viu? Fui lá, orei, falei, tá bom, vou orar. E era um caso sério com o filho dele. Só que quando nós oramos, foi um mover de Deus, a coisa foi boa. E foi muito bom. E aí a sala de espera é cumprida assim. Aí eu acabei de orar com eles, Deus abençoe. Virei assim, todo mundo me olhando. Um monte de pai e mãe assim, Aí eu falei com Deus, todo mundo? Ele falou, todo mundo. Aí eu orei com um por um daqueles irmãos ali. Um por um fui orando, dizendo, Deus é bom, Ele vai curar. Deus é bom, vai cuidar. Quando eu termino de orar com o último lá, o médico sai ali e fala assim, Cezinha, Lucas está bem. Lucas está bem, pode sair com ele. Irmão, a sua paixão vai definir quanto você ama a Deus. Quanto você o ama vai definir o seu propósito, porque tem gente que para de lançar semente porque está chorando, mas o Salmo 126 diz, andando, chorando e semeando, meu irmão. Sabe por que eu consigo andar, chorar e lançar semente? Porque eu amo demais o Senhor, porque eu amo de todo o meu coração, e isso não me deixa parar, isso não me deixa retroceder. Então eu tive uma experiência, pastor, na Inglaterra, e eu vou contar essa história e eu já termino com ela. Tive uma experiência na Inglaterra, fui lá, então pedi para me levarem na casa de John Wesley. Falei, quero conhecer. E aí fui na casa de John Wesley, andando por lá, tinha um guia lá, e eu falei, viu, me contaram uma história. E comecei a contar a história, ele falou, é verdade. Eu falei, me conta essa história. Aí o guia contou a história para nós. Ele falou, uma vez veio um grupo aqui de jovens, e um dos jovens se desprendeu do grupo, e nós não achávamos ele. E de repente a gente começou a escutar um grito, gritos. John Wesley tinha um quartinho de oração, não sei quem já esteve lá nessa casa, no terceiro andar, ele tinha um quartinho de oração lá, e descobriram que esse jovem estava nesse quartinho orando. E aí foram até lá, no quartinho de oração de John Wesley, e estava lá o jovem ajoelhado, e o jovem gritava, faz de novo nos Estados Unidos, faz de novo, e alguém cutucou ele e falou, vamos embora, não adianta orar assim não, vamos embora, essa é a história que ele me contou, vamos embora, e o menino gritando, faz de novo, aí até que ele cutucou e falou assim, vamos embora Billy Graham, não adianta orar assim não sei se essa história é verdadeira, mas foi a que me contaram. E eu falei para esse senhor assim, onde é que fica esse quartinho? Ele falou, é lá. Eu falei, quero conhecer. Fui lá, irmão. Eu veio com minha esposa. Eu falei, o senhor pode dar uma licença? Eu quero orar aqui um pouco. Aí ajoelhei lá, irmão. Mas a minha oração nem foi uma oração, foi mais um choro, um derramado no coração. E eu orei ali ajoelhado. E eu falei assim, Senhor, quem sou eu perto de John Wesley? Quem sou eu perto de Billy Graham? Pelo amor de Deus, eu perco para eles em tudo. Sei falar igual eles falam. Não sou estudioso como eles eram. Quem sou eu perto desses homens? Perco em tudo para eles, menos numa coisa. Tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não perco para eles. No máximo nós empatamos. E eu falei, eu amo tanto, tanto o Senhor. Amo de todo o meu coração. Eu estou pronto para morrer ou para viver pelo Senhor. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor está procurando um coração inteiramente seu, e com esse o Senhor vai se mostrar forte. Então eu estou aqui dizendo, faz de novo em Laranjeiras, faz de novo no Paraná, faz de novo no Brasil, faz de novo. E Ele ouviu a nossa oração. A sua paixão define a sua renúncia. Os apaixonados renunciam facilmente. A sua renúncia vai definir como vai ser a sua vida. O seu propósito vai ser definido pela sua renúncia. O seu propósito vai definir como vão lembrar de você depois que você morrer. Eu quero viver obras maiores. Amém. Eu estou aqui nessa terra, irmão, para viver um espetáculo e apresentar para todo mundo, dizendo ao mundo, aos anjos, ao inferno, ao céu, todo mundo vai assistir. Eu sou carta escrita e lida.
Eu quero que as pessoas vejam mesmo que vale a pena servir a Deus, porque Ele é o Deus do espetáculo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Da maneira que você puder se posicionar, reagir a essa palavra, por favor, reaja a ela. Talvez você esteja aqui pensando, meu propósito, meu estilo de vida. Eu preciso encontrar um caminho, um meio que me leve a viver do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor preparou para mim. Deus está aqui hoje, irmão, o escritor, o autor da sua história, Ele não mudou. O jeito dele escrever não mudou. O que mudou muitas vezes é o jeito da gente viver, mas o jeito dele escrever não mudou. O Deus que escreveu as histórias de Elias, demais, as histórias de Daniel, as histórias de Sadraque, o mesmo Deus escreveu a sua história e a minha. Eu quero viver um espetáculo, eu quero viver obras maiores, eu quero fazer as mesmas obras e as obras maiores também, porque Ele foi para o Pai. O pré-requisito é crer e eu creio. Ele foi para o Pai e eu fiquei. Eu estou aqui, agora é a minha hora, eu vou viver. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para estabelecer um ano aceitável, para dar vista aos cegos, tirar aqueles que estão presos. O Senhor me ungiu para obras maiores, para viver o que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, queremos corresponder ao Senhor. Queremos responder a Tua palavra, responder aquilo que o Teu Espírito Santo colocou dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor, queremos, ó Pai, nos render à Tua vontade, à Tua obra, aquilo que o Senhor começou em nós. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel para completar, para terminar. Queremos, ó Deus, ainda que chorando, ainda, ó Deus, que muito difícil, ó Deus, queremos continuar caminhando e lançando nossas sementes, porque temos certeza que em uma hora o Senhor vai nos fazer colher, com júbilo, celebrando. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor tire os meus irmãos e irmãs do lugar de conforto e os leve para um lugar de crescimento, um lugar de confronto, um lugar de conflito, mas que nos leve a viver obras maiores. Nos arranca, ó Deus, tira de nós o espírito da média, o espírito da mediocridade. Queremos, ó Deus, viver acima da média, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, faz de nós um espetáculo, faz das nossas vidas um espetáculo. Queremos que as pessoas olhem para nós, ó Pai, a nossa vida simples, só que uma vida entregue ao Senhor, que elas possam olhar para nós e dizer o que é que tem, o que é que eles fazem, porque a família deles é assim, como eles conseguem. Todos bebem o vinho bom primeiro e depois lançam o ruim. Não, vocês fizeram diferente. Como vocês puderam fazer isso no casamento? Como vocês podem fazer isso com a igreja? Que as pessoas possam fazer perguntas desse tipo, porque o seu rosto brilha. O que é que você tem? Queremos, ó Deus, ser espetáculo. Queremos ser apresentados para o mundo. Nos apresenta. Usa o nosso testemunho, a nossa vida, para esfregar na cara do diabo, como o Senhor fez com Jó. Está ali, homem íntegro, fiel, como ele não há. Usa as nossas vidas, Senhor, para deixar as pessoas com vontade de conhecer. Usa as nossas vidas para deixar as pessoas com vontade de te servir. Usa as nossas vidas, ó Deus, como um espetáculo que as pessoas assistem e possam dizer, é demais. Não é o ator, não é a pessoa, é o que Deus está fazendo, é o roteirista, é aquele que escreveu. Toda a glória do Senhor, toda a glória pertence a Ti. Queremos Te servir e queremos, ó Deus, dar muitos frutos para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre meus irmãos, propósito, renúncia e paixão. Uma vida cheia de propósito, mas uma vida cheia de renúncia e uma vida apaixonada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.